Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Priscila e eu trago aqui videoaulas para vocês a respeito, da área da veterinária, também da zootecnia. E espero que vocês gostem do vídeo, que tem hoje, como tema, é uma doença, que é a encefalopatia espongiforme bovina, que pode ter conhecida como apenas BSE, ou também encefalopatia espongiforme transmissível dos bovinos, EEB, e a famosa vaca louca, a vulgo doença da vaca louca. Então, essa doença faz parte, dos programas sanitários vigentes que temos no Brasil, como o do controle da raiva, da brucelose, tuberculose, também do mormo nos equinos, anemia infecciosa equina, febre aftosa. Eu já gravei vídeos sobre esses outros programas e eu vou deixar aqui no e-card a playlist, desses programas sanitários vigentes. Hoje, então, vai ser sobre o BSE, que eu vou chamar assim essa doença para ficar mais fácil, Essa doença, o BSE, ele faz parte das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que são várias, que tem como sigla EET, que pode ser o SCRAP, no que acontece nos ovinos, e a encefalopatia espongiforme bovina, a BSE, que acontece, nos ruminantes, tá bom? Porque eu já vou mostrar as espécies que são acometidas. Tem outras encefalopatias espongiformes, como do visão, a emaciante crônica dos veados, a transmissível dos felinos, e também existe nos humanos pelo menos 5 encefalopatias espongiformes, como o curu é uma delas. Mas o foco hoje é a BSE dos bovinos, tá? Então é uma doença que acomete, o sistema nervoso central dos animais. Ela não tem cura e não tem tratamento, então ela é muito grave, Se o animal for acometido, ou humano, que também pode transmitir se o humano comer a carne desse animal, é uma doença sem cura, sem tratamento, só pra gente ver a gravidade. Originalmente, essa doença surgiu lá no Reino Unido, foi os primeiros relatos, então é isso que tem na literatura. Quando os animais lá eram suplementados com farinha de carne e ossos, os ruminantes, comiam produtos de origem animal lá. Aí, então, essa doença, eu vou comentar bastante aqui, ela é relacionada com o consumo de produtos de origem animal, tá? Então, quando o ruminante ele come um produto de origem animal, ele pode contrair essa doença. Já vou explicar como, aguenta aí. O Brasil é considerado pela OIE, que é a Organização da Saúde Animal Mundial, como um risco altamente improvável. Essa é a nossa classificação. Se cair no concurso atualmente, essa é a nossa classificação, tá? É uma doença, essa doença, de notificação obrigatória. Então, até 24 horas, qualquer caso suspeito deve ser notificado. Vamos falar um pouquinho sobre a etiologia para nós ir descobrindo um pouquinho mais sobre a doença, Então, ela é uma doença que causa vacuolização dos neurônios, Ou seja, vai destruir os neurônios e também a matéria cinzenta, do sistema nervoso central. Acontece perda de neurônios, então, devido a isso, astrocitose, ausência de reação inflamatória, tá? Esses são os sinais. Então, vai acontecer essa vacuolização dos neurônios, que dá aquele aspecto espongiforme, que por isso a gente chama encefalopatia espongiforme, como tem nessa imagem aqui, o tecido cerebral com aspecto espongiforme, no achado microscópio. E os astrocitoses são esses componentes aqui que estão próximos ao neurônio, que vão servir principalmente, para nutrir, para manter o neurônio viável. Então, o aumento desses astrócitos na tentativa de manter o neurônio viável, porque ele vai sendo destruído nessa doença, tá? Então, por isso que tem essa astrocitose. Então, a teoria mais aceita dessa doença, eu vou dizer teoria porque ainda há algumas lacunas, mas a teoria mais aceita é que essa doença é causada, por uma proteína que é uma proteína alterada, com capacidade de converter outras proteínas sadias, na forma patogênica. Então, uma proteína alterada converte proteínas normais patogênicas, aí que tem todo esse problema, Então, essa é a principal teoria.
Então, nós temos uma proteína normal, uma proteína normal e aqui uma proteína alterada. E ela é chamada de prion. Essa proteína alterada. Então, qual que é o agente causador da encefalopatia espongiforme bovina? É um prion, não é um vírus, não é uma bactéria igual outras doenças, tá? É uma prion, que é uma proteína alterada. A proteína, então, que acontece isso, tem a proteína normal, que é PRPC, que eu tô mostrando aqui. Ela é uma proteína de membrana normal que tem no organismo. Aí tem uma forma dela alterada, que a gente chama de uma isoforma dessa proteína, que é PRPSC. Essa aqui é a proteína alterada. Ela aqui é, né, o agente, é o prion, né, o agente causador da encefalopatia espongiforme bovina ou de outras encefalopatias espongiformes. Então, é uma proteína alterada e ela acaba alterando outras, tá? Tendo esse poder de alterar outras. Essa proteína alterada, então, o animal sadio, se ele comer, por exemplo, um produto de origem animal, como cama de frango, né? Que antigamente era fornecida aos animais, os ruminantes. E se nessa cama de frango tem essa proteína alterada, ele vai estar adquirindo e vai estar, né, causando a encefalopatia nele. Não há evidências de transmissão entre bovinos, tá? Alguns dados podem sugerir um risco de transmissão vertical, né, da mãe para o seu bebezinho, mas, né, não é 100% comprovado. É um risco que pode ser, e devido a isso é desconhecido os mecanismos que acontecem essa transmissão vertical, mas tem alguns dados que sugerem que pode ter, por isso que eu mostrei aqui para vocês. Então, aqui seria a proteína de membrana normal, né? A PRPC. E aqui seria a forma dela alterada. E que vai causar danos aí ao sistema nervoso central. Que seria SC. Os hospedeiros da encefalopatia espongiforme bovina, da BCE, são os bovinos domésticos. Também pode ter o Niala, que é esse da imagem aqui. O Kudu grande, que é esse da imagem, o Oryx, o Eland do cabo e o Bisonte, tá? Esses que são os hospedeiros, isso que é dito na literatura. E experimentalmente foi possível infectar bovinos, suínos, ovinos, caprinos, rato, uvisão, sagui e macaco, tá? Mas só experimentalmente esses outros aqui. Como eu comentei, essa doença ela tem um alto período de incubação. Então, se, por exemplo, o animal está infectado, ele vai aos poucos que vai mostrando o sinal clínico. Demora para ter aquela vascularização cerebral. Então, normalmente, o período de incubação varia demais, de animal para animal. Tem uns que é mais rápido, tem uns que é mais longo, mas normalmente 5 anos. Isso que é dito na literatura. Os sinais clínicos. Alguns animais, eles vão ter BCE e nunca vão apresentar sinais, principalmente aqueles que são abatidos precoce, né? Às vezes eles podem ter e nunca mostrar, nunca saber. Então, por isso a importância da inspeção, né, pós-morte. Há 2 sinais clínicos, né? Então, há 2 formas dessa doença, a forma atípica e atípica. Na forma atípica, não há risco de transmissão, é comprovado. Ocorre uma mutação de alguma proteína do animal. Essa proteína vai mutar ali no corpo do animal. Ela acontece de forma espontânea, esporádica. E nessa forma típica, normalmente o animal ele tem paresia, depressão, letargia, vai ser uma coisa mais... que o animal vai ficar mais quietinho, decúbito, enfim. Na forma atípica, aí sim é que tem a transmissão, porque o animal consumiu proteína, o ruminante, né? Consumiu proteína de origem animal, tá? E aí que tinha o prion ali, aí ele vai contrair a doença. Nessa forma típica, que é conhecida como por sinais clínicos de excitação, então o animal vai ter bem os sinais da vaca louca, por isso que é o nome da doença. O animal vai ficar super excitado e essa forma típica. Aqui nós temos a imagem novamente, né, do tecido cerebral, só para relembrar da espongiforme. Como que é feito a gente pode diagnosticar essa doença, já que o período de incubação é tão longo, né? Então,
a gente vai poder supor através de sinais clínicos, como, por exemplo, animais com mais de 15 dias. Isso que tá tudo na instrução normativa dessa doença, tá, gente? Isso aqui é tudo que tá na nossa lei vigente. Então, que eu já vou explicar qual é a lei vigente que eu tô estudando aqui com vocês. Então, os sinais clínicos. Então, animais com mais de 15 dias que estejam com alteração de comportamento, decúbito, e não tem nenhum motivo, assim, que possa estar acontecendo que esse animal, nenhuma outra doença, nem outro problema. Então, nesses animais é indicado, né, eutanásia, coletar o sistema nervoso central para fazer um teste, ver que se pode ser a BCE que está fazendo esse animal ficar desse jeito, né, já que não tem outro motivo. Além disso, toda amostra que é enviada, né, que o animal suspeito de raiva é enviado para fazer o teste e dá negativo, tem que fazer exame diferencial para as encefalopatias espongiformes transmissíveis, sendo uma delas a BCE, em laboratórios credenciados pelo MAPA, tá? Então, se não deu raiva, o animal tá com sinais de raiva, foi mandado exame e não deu raiva, tem que ver se não tem BCE aí no meio, tá? Isso é feito em bovinos com mais de 24 meses e ovinos e caprinos com mais de 12 meses. Então, se deu negativo para raiva, tem que mandar esse material, né, para fazer o diferencial de encefalopatia espongiforme. Também pode ser feito o diagnóstico pós-morte, né? Então, após, que eu comentei, após os animais ter suspeita dessa doença, então os animais são abatidos, coletados, sistema nervoso central. Aí pode ser feito ELISA, imunohistoquímica, microscopia eletrônica, onde é encontrado prion ali na forma de bastonete. Como que é feito o controle dessa doença? Então, só para a gente ter uma noção, né, de como esse prion ele é resistente, então a refrigeração e a congelação preservam esse prion, né, essa proteína alterada. E o método de inativação física que pode pra gente inativar é a autoclavagem. Ele é estável, esse prion, numa ampla gama de pH. E o hipoclorito de sódio ou hidróxido de sódio nas superfícies por 1 hora pode inativar também, ou deixar em materiais e equipamentos por 1 noite, em contato com essas substâncias. Agora vamos falar da instrução normativa, que é número 8, 2004 do MAPA, que fala sobre o controle da BCE, tá? Então, como que é a principal forma de controlar a BSE, né? Ou outras encefalopatias espongiformes nos animais. Então, é proibido, porque qual que é a principal forma do animal se contaminar? É comendo produtos de origem animal. Se eu dar para o ruminante, por exemplo, farinha de vísceras, é proibido, porque é uma forma que ele pode se contaminar com o prion. Então, é proibido em todo o território nacional, super proibido, gente. Isso aqui dá processo, dá um monte de problema. Então, é proibido comercializar, produzir e utilizar produtos para ruminantes, tá? Que contenham proteínas ou gorduras de origem animal. Então, cama de frango não pode, ou dejetos suínos, ou própria cama, né, de ruminantes mesmo, proibido, gente. Então, não pode dar produtos de origem animal para ruminantes, porque ele pode se contaminar com o prion. E aí, qual que é o problema? Além do animal, às vezes ele pode ser abatido, ele nem morra, né, devido à BCE. Mas as pessoas que comerem essa carne podem se contaminar. Aí, se a pessoa pegar, ela vai acabar manifestando uma encefalopatia espongiforme. Então, além do animal poder morrer com isso, pode também contaminar os humanos que vão comer a carne, né, ou leite, ou produtos desse animal. Então, é muito sério isso aqui, tá, gente? Mas há algumas exceções, tá? O que pode dar para ruminantes, né, de origem animal, pode dar leite e derivados, farinha de ossos calcinadas sem proteína e gordura. Então, não é farinha de vísceras e ossos, é só de ossos calcinada, porque aqui desativa, né, se tiver algum prion. E também pode dar gelatina e colágeno, preparados a partir de couro e peles, tá? Essas são as exceções que o Ministério nos dá, que pode dar para ruminante, os únicos produtos.
Aves e suínos, a gente sabe que eles não têm esse problema com encefalopatia espongiforme, com esses prions. Então, esses animais, eles recebem normalmente na sua alimentação produtos de origem animal. Em frangos é muito comum utilizar farinha de vísceras, farinhas de penas, enfim. É muito comum. Então, tem que ter as etiquetas desses produtos para esses animais, tem que estar escrito uso proibido na alimentação de ruminantes, tá? Tudo que é produto, por exemplo, que é destinado para alimentação de não ruminantes, tem que estar escrito, tá? É mais uma forma de controle, né? Nos abatedouros CIF, é feito normalmente de rotina, tá? Coleta de material para teste de triagem, para ver se não tem encefalopatia espongiforme bovina, porque que nem eu comentei, o período de incubação é longo, às vezes o animal tem, mas não manifestou nenhum sinal. Então, por isso que nos abatedouros CIF são feitos coletas, né, triagens para monitorar os lotes. Então, bovinos com mais de 30 meses e ovinos e caprinos com mais de 12 meses, é feita uma rotina para com alguns animais serem coletados, o tronco cefálico, tronco cerebral, para poder, né, fazer exames de rotina para ver se eles estão tendo algum problema, tá? Alguma encefalopatia. E agora vamos para algumas curiosidades. No Brasil, em 2019, foi relatado, através desses exames de rotina que eu comentei, 2 casos atípicos, né, de BCE, que é aquele caso que é uma forma espontânea, esporádica, né, que acontece uma mutação ali no próprio animal, tá? Gente, a aula sobre BSE acaba por aqui. Eu trouxe um pouco sobre a etiologia, sinais clínicos, legislação. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um pouco ruim entender de lei, mas cai bastante em concurso. Então, eu tô tentando destrinchar de uma forma bacana, de uma forma tranquila, para que vocês entendam. E, por favor, se inscrevam no canal, porque me ajuda muito e me incentiva também a continuar gravando essas videoaulas. Deixa seu like para que esse vídeo tenha um maior alcance para outras pessoas que possa ser, que queiram assistir, né, esse vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.